em razão da minha docência, em razão também dos programas de pós-graduação dos quais eu fiz parte e faço parte ainda. Como o Júnior colocou, eu fiz a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, né, na Unidade de Paranaíba, fiz Direito num tempo em que a questão da academia ainda era bastante frágil, né? Nós tivemos, à época, projetos de extensão, mas ainda nós não tínhamos muita clareza sobre a importância dos projetos de extensão. Eu não participei de projetos de pesquisa ao tempo da faculdade, isso foi algo decisivo enquanto prejuízo para a minha trajetória acadêmica posteriormente. Dentro da graduação, a produção do trabalho de final de curso, a pesquisa, ela foi muito fraca, né? Eu tive muitas dificuldades e uma limitação muito grande para produzir um trabalho à época, diante da ausência de informação, acessos, entre outras coisas. A gente tinha que, em 1900, eu fiz a faculdade entre 1998 e 2003. E em Paranaíba a gente ainda tinha muita dificuldade para ter acesso à informação. Hoje a gente tem bibliotecas online, tem a internet para nos ajudar, mas à época a gente ainda precisava encomendar os livros, né? Não sei se o nosso público aqui é um público mais velho, mas à época nós precisávamos encomendar livros de um livreiro que vinha de São José do Rio Preto para poder nos fornecer material para pesquisa e para produção. Depois que eu saí da faculdade, eu fui, então, para um processo diferente de pesquisa, um processo diferente da academia, que foi a preparação para o concurso. E às vezes as pessoas acham que preparar para um concurso está relacionado com a ideia de estudo, com crescimento acadêmico, etc. Não está, né? Infelizmente, os concursos, ainda que sejam concursos como da magistratura, dessas carreiras, eles ainda têm um perfil muito limitado, eu costumo dizer muito achatado, né? Enquanto visão de mundo, visão de academia, visão do próprio direito, né? Aliás, Júnior, me corrija se eu estiver enganado, mas o curso está mais voltado para a área da psicologia, né? Não sei se eu estou enganado, mas me parece que está mais voltado, então, para a pesquisa dentro... todo mundo, Júnior, em geral? É plural. Ótimo. Então, a gente vai ver, por exemplo, que existe uma diferença muito grande entre a psicologia e o direito em termos de pesquisa, né? A antropologia, então, nem se fala, né? Eu penso que a antropologia ela está lá há 200 anos à frente do direito em termos de potência em academia, em pesquisa e tudo mais. Então, eu senti isso, a minha experiência ela fica muito limitada nesse início quando eu vou para o concurso público. Mas tem um lado bom que a época que eu fui para o concurso público foi muito eu estava muito decidido. Olha, agora não é hora de fazer academia, não é hora de entrar nas questões de ciência, do direito, etc. E isso foi muito bom. Eu passei 3 anos, então, me preparando para o concurso e fazendo aquele tipo de formação técnica, acrítica, né? Uma formação que não tinha nenhuma densidade em termos de produção de conhecimento. Depois que eu passei para o concurso da magistratura em Brasília, eu fui para a docência. Né? Eu passei em fevereiro de 2007 e em agosto de 2007 eu inaugurei na academia não, na docência. E comecei a dar aula em faculdades, na graduação, e claro que não tinha condição de dar aula sem produzir conhecimento, sem produzir pesquisas e produzir questões no âmbito do direito. E aí, eu dando aula, eu comecei a ter muita dificuldade, né? Na época da graduação, eu não compreendi o fenômeno jurídico, eu não entendi o fenômeno dessa ciência do direito, né? Aliás, equívocos muito sérios eram muito presentes na minha percepção das coisas. Aí, na academia, na docência, comecei a perceber que eu estava ali reproduzindo um tipo de informação, não vou dizer nem conhecimento, eu estava reproduzindo um tipo de informação que ela era incoerente com um tanto de necessidades que nós tínhamos enquanto aplicadores do direito, né? Enquanto ciência do direito. Porque de um lado estava ali eu, trabalhando na graduação, trabalhando com a ciência, e de outro estava ali aplicando o direito, né?
E quando a gente trabalha com a aplicação do direito, a nossa percepção é um pouco mais profunda sobre as coisas, né? E eu ficava muito incomodado, que eu pensava, poxa, parece que eu estou vivendo mundos distintos, né? Ali, e ainda não, e ressalvando aqui que eu não estava ainda mergulhado no universo da academia, mas ao mesmo tempo eu sentia esse distanciamento, essa pobreza, digamos assim, enquanto aplicador do direito. Em 2010, em 2009, 2010, eu fui fazer o processo seletivo para o mestrado da Universidade de Brasília. Eu cheguei a fazer uma especialização em direito público numa faculdade particular, mas também aquilo não acrescentou muita coisa, não compreendi ainda muitas questões acadêmicas. E aí, minha fala hoje é direcionada a essa questão de por que fazer uma pós-graduação, né, em nível de mestrado e doutorado. Né? Por que fazer isso? Então, estou partilhando com vocês aqui a minha experiência. E aí, eu então, já havia 4 anos dentro da universidade, da graduação, e não só para poder aperfeiçoar minha técnica de docente, mas especialmente para poder compreender esse desajuste, compreender essa estrutura da ciência do direito enquanto aplicação, né, que são duas coisas muito distintas, estava ali no plano da aplicação do direito, e eu, então, quis me projetar para um aspecto reflexivo, um aspecto, segundo Luma, do observador de segunda ordem, para poder compreender o fenômeno com o qual eu trabalhava, que é a aplicação do direito. E aí eu fui, então, para o processo seletivo de mestrado da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília me chamava muita atenção, que é o nosso programa de pós-graduação. E aqui eu já acho que vale a pena, Júnior, a gente já, provavelmente na programação, a gente vai ter aí uma exposição sobre os mais diversos programas de pós-graduação que a gente tem no Brasil hoje. E eu, desde logo, já falo aqui do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília. Conheço o programa de pós-graduação do Direito. Nós temos lá um programa de pós-graduação de Direitos Humanos que é separado do Direito. No programa da Psicologia e no programa das Ciências Sociais, que foram os programas pelos quais eu transitei durante o período que eu permaneci na universidade. Permaneço ainda na universidade, vivo fazendo disciplina, gosto de estar ali na Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília leva ao pé da letra esse termo, né? Essa literalidade que é a universalidade. E o nosso programa, eu fiz no programa de pós-graduação do Direito. À época não tinha ainda o programa de pós-graduação em Direitos Humanos. E no programa de pós-graduação em Direito, à época, ainda tinha uma visão um pouco hermética da coisa ainda, mas hoje o programa de pós-graduação da UNB se pluraliza cada vez mais, um programa que se abre muito. Hoje nós temos 5 linhas de pesquisa no programa da UNB. Inclusive, a 5ª linha é uma linha recente, ela deve ter uns 2 anos que tem feito seleções, voltada para questões étnico-raciais. A UNB, então, que é pioneira nas questões de ação afirmativa, ela colocou já uns 10 anos, né, desde 2010, o acesso à graduação para negros com ações afirmativas, e devemos ter 5, 6 anos que o programa de pós-graduação também tem reserva de vagas para pessoas negras e indígenas. E, nos últimos 2 anos, criamos um processo seletivo, criamos uma linha de pesquisa voltada para as questões étnico-raciais no programa de pós-graduação em Direito. Então, eu fiz esse programa de pós-graduação em Direito. Na época, eu fiz uma pesquisa voltada para os movimentos sociais. Eu sempre... e aí, quando a gente vai pensar um projeto de pesquisa, eu acho que a gente precisa refletir bastante, não só apenas o problema de pesquisa, o problema que eu vou trabalhar, mas pensar a inserção disso, né? Em que mundo ele está inserido. Então, embora tivesse um pouca percepção, noção das coisas, eu escolhi estudar movimentos sociais à época, porque, para mim, era um objeto de pesquisa muito importante para o direito. Era um objeto de pesquisa que me permitiria contestar muito, né, as questões do direito. E eu fui, graciosamente, orientado por um sujeito incrível, que é o professor Bernardino, Alexandre Bernardino, que tinha muita... E aí eu acho que também é outra coisa, né? Eu estou agora passando por um processo seletivo da Universidade de São Paulo. Estou na última fase, na fase que, a partir do dia 23 de outubro, vai ser a apresentação dos orientadores, né? Eles vão divulgar o quantitativo de vagas e os próprios orientadores, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm lá os seus objetos de pesquisa. Isso é muito importante, né? Essa relação orientando-orientador.
eu tive, como eu disse, a graça de trabalhar com um orientador que tinha uma experiência incrível, um orientador que tinha participado da implantação do primeiro curso de direito no Brasil, voltado para as pessoas que eram do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, que foi ministrado na Universidade Federal de Goiás, e inclusive estive lá, e aí esse orientador me chamou muita atenção, e eu trabalhei com ele durante esse tempo, e foi um projeto muito feliz, muito importante, para a minha formação pessoal, não é só acadêmica, pessoal, profissional e acadêmica. Então, essas estratégias a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. E aí eu fui, então, fazer o mestrado e fui estudar, então, a questão dos movimentos sociais. Fiz uma proposta levemente ousada, né, na pesquisa, que foi estudar, a partir da desobediência civil, as práticas do movimento sem terra, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aí eu tive uma dificuldade muito grande, porque os referenciais teóricos que tratam de desobediência civil são liberais, né? A gente pega, por exemplo, John Rawls, Dworkin, Hannah Arendt, não tem essa, não tem essa, eu não consigo identificar essa linha, mas eu trabalhei com Dworkin, que era um libertário, um liberal igualitarista, mas era um liberal. E ao mesmo tempo trabalhar com essa perspectiva do movimento sem terra, que tem uma perspectiva mais marxista. Por exemplo, trabalhei com Bernardo Mansano, aqui de São Paulo, e essa junção teve lá uma dificuldade grande no meu projeto de pesquisa, inclusive na minha apresentação, né? Para quem vai para programas de mestrado, sabe da dificuldade que a gente tem, e no meu caso, especialmente, por não ter passado por um programa de pesquisa na universidade. Então, eu, por exemplo, quando apresentei o meu projeto, tive a generosidade da banca de não, naquele momento, fulminar o meu processo seletivo, de me barrar ali pela incongruência que eu estava apresentando. Porque, embora eu consegui, durante o programa, fazer essa ligação, né, desses referenciais históricos de linha ideológica tão distinta, na época da banca eu não tinha essa percepção e estava lá achando que eu poderia juntar aqueles dois pensadores de maneira sem consequência alguma. E isso, claro que teve, durante o meu projeto, durante a realização do trabalho, eu tive que fazer um esforço muito grande para poder unir esses dois. Fiz, então, a seleção, passei no programa, fiz o mestrado na Universidade de Brasília e trabalhei com essa questão da desobediência civil e das práticas do movimento sem terra. E aí eu pude, então, ali olhar o projeto, olhar a perspectiva do direito, da ciência do direito e depois também do direito enquanto aplicação, né? A gente trabalhou um pouquinho com o Tércio Sampaio, com a dogmática exetética, que deu muitas luzes para a minha angústia, que era compreender o direito, o empreendimento do direito, né? E ver que essa estrutura de dominação precisava passar por reflexões. Mas eu ainda não estava muito satisfeito com a questão acadêmica, porque, embora estivesse pesquisando movimentos sociais, estivesse ali num terreno que, para mim, era um terreno importante para minhas reflexões e, sobretudo, para que eu colocasse o direito numa perspectiva crítica do meu dia a dia, eu ainda sentia a ausência de algo que estava voltado para minhas questões identitárias, né? Que eram questões raciais. E questões de minorias em geral, né? Minorias como um todo. Depois do mestrado, então, eu começo a estudar, começo a voltar um pouco para essa questão. E, na prática, eu vou aqui, não sei se eu estou sendo muito equivocado, mas, para mim, acho que a questão da prática acompanha ali junto, né? E eu, enquanto juiz do tribunal do júri, trabalhando no tribunal do júri, ali naquele contexto de que a gente tem jurados, e eu sempre defendi o tribunal do júri, dizendo que era uma possibilidade de a sociedade participar e abertura democrática para que a gente construísse a justiça, etc., passei a ter muita dificuldade em enfrentar o tribunal do júri, porque, ao fim e ao cabo, eu percebia que aquilo era uma estrutura ainda pior em termos de dominação, marginalização, etc., porque no tribunal do júri, as narrativas que constituem o fazer nosso, né, em matéria de crime de homicídio, acabava que ele levava a uma valoração muito, muito racializada, muito patriarcal, machista, econômico, espacializada, né? Então, da onde vem fulano, isso contava muito. E aí comecei a perceber que eu tinha necessidade de voltar para a academia, mas agora para fazer um trabalho, uma imersão mais profunda sobre como trabalhar com direito e a imagem do direito, né? Então, agora, no doutorado que eu faço em Portugal, hoje eu estou doutorando na Universidade Autônoma de Lisboa, e lá fazendo uma comparação das questões de como o direito trabalha. Eu gosto muito da linha
dentro do direito da hermenêutica. Então, uma das questões da minha pesquisa hoje é voltada para a hermenêutica, né? E dentro da hermenêutica eu tenho trabalhado como se faz a hermenêutica, como diz o professor Adilson, hermenêutica do oprimido, e agora eu estou estudando a imagem do direito no âmbito, né? A minha pesquisa está analisando muito a questão da imagem do direito à luz do nosso fazer, né? Quanto que os estereótipos, quanto que a circulação dos estereótipos ela constitui ali o nosso fazer e o quanto que isso às vezes podem confirmar a distorção da realidade. E aí eu não vou aventurar nessa área porque nós temos aqui psicólogos, o quanto que a relação entre realidade e a representação da realidade, aí eu trabalho com Sergei Moscovici, com a psicologia da representação social, quanto que isso mexe com o direito, quanto que isso trabalha com o direito, né? E aí agora eu estou nesse momento fazendo essas pesquisas e confirmando aí as hipóteses de que, de fato, o direito trabalha uma lógica dos estereótipos, das imagens, etc. E sempre tive vontade de também estudar na Universidade de São Paulo. Esse ano fiz o processo seletivo e estou na última fase, com um projeto de pesquisa também voltado para essa questão, mas ali eu vou analisar especificamente os estereótipos na esfera de uma construção para propostas práticas, né, dentro da questão acadêmica, mas propostas práticas de uma hermenêutica voltada para a proteção de idoso, né, da equidade intergeracional, como que a gente trabalha com isso também. E por que fazer? E aí, né, eu acho que eu já consegui responder um pouco a provocação que foi o nosso tema, por que fazer por que fazer mestrado, por que fazer um doutorado. Então, nesse primeiro momento da minha fala, vocês percebem que eu fiz muito pela necessidade de compreender o fenômeno com o qual eu trabalhava. Sobretudo, um fenômeno que trabalha com as diferenças hierarquizadas, né? Para mim, isso era muito forte. E hoje, no âmbito da academia, eu consigo compreender, enquanto ciência, o direito quanto a esse projeto de estabelecer hierarquizações e também subordinações. Muito bem. Agora, num segundo momento, eu vejo que fazer um doutorado se Deus quiser, eu quero fazer esses dois projetos aí de doutorado. E no segundo momento, por que fazer um doutorado e por que hoje investir? É claro que esse meu segundo doutorado na Universidade de São Paulo tem as questões raciais, né? Eu fiz um recorte da questão da equidade intergeracional, mas não tem como não trabalhar com as imagens de gênero, raça, questões sociais, espaciais, questões que concentram ali tudo dentro de uma pessoa idosa enquanto interseccionalidades. Então, eu trabalho com a questão da raça. E quanto a essa questão de raça, hoje eu sinto uma necessidade violenta, forte, de ocupar, né? Não temos mais condição de continuar, especialmente dentro do direito, dentro da ciência do direito, com um projeto pós-colonial que ainda traz muita perspectiva acadêmica de segregações, não vou dizer segregações, porque na verdade é uma exclusão completa, e também uma percepção de que a intelectualidade negra é inexistente, né? Esse epistemicídio enquanto intelectualidades negras, enquanto produção científica, produção de conhecimento a partir das experiências, das existências negras, é uma questão que nós precisamos com urgência transformar, e isso se dá a partir das ocupações. A Universidade Brasileira Sensível a isso traz essa questão da ocupação racial dentro do programa de pós-graduação em Direito, com a criação de uma linha específica. E essa linha, inicialmente, se vocês perceberem, ela ofereceu uma quantidade enorme de vagas. No mestrado, foram 36 vagas, por exemplo, no último processo seletivo. No doutorado, nós tivemos mais 18, se não me engano. Então, é uma quantidade enorme de pesquisadores que vão tratar da questão étnico-racial e pesquisadores negros, inclusive, em razão do programa de ação afirmativa. Então, essa ocupação... Aí, hoje, por exemplo, por que fazer um programa de pós-graduação enquanto um homem negro, né? E aí, no meu caso, além de um homem negro, um homem que tem uma questão, por mais que hoje eu seja juiz, evidentemente que as questões socioeconômicas, elas fazem parte da minha vida. As minhas raízes, elas vão me constituindo até hoje enquanto alguém que tem a questão originária na pobreza. Essa identidade ainda da questão socioeconômica está ainda em mim, e também a questão da sexualidade, né? Então,
Eu ontem participei de um evento que eu brinquei, né? É um combo de questões minoritárias que eu não posso desprezar enquanto pensador, né? Enquanto intelectualidade, enquanto academia, embora eu sempre falo, sempre, olha, eu não posso aqui me assumir enquanto acadêmico porque eu tenho as minhas limitações, tá? Porque eu trabalho, tá? Porque tem uma série de coisas, e a academia acabou que não se tornou a minha prioridade, que eu acho que é muito importante. Essa ocupação que eu faço hoje dentro do programa de doutoramento, né, especialmente em Portugal, que a gente faz aí alguns comparativos com o Brasil, enquanto negritude, enquanto identidade negra, enquanto identidade sexual, é uma ocupação importante, né? A gente tem que promover essa transformação, esses saberes de negritude. O professor Adilson agora lança um livro importante chamado Hermenêutica do Negro, pensando como negro, e você percebe o tanto que isso é impactante, transformador enquanto aplicação do direito. E a academia resulta disso também, né? E a gente vê ainda uma desqualificação muito grande do negro, do pensador negro enquanto academia. A gente percebe muito isso. Eu acompanho aqui alunos da graduação em trabalhos monográficos da Universidade de Brasília, e a gente ainda tem aquele espanto de quando um aluno negro vem produzir saberes da negritude. E aí a gente sente a necessidade de que essa ocupação ela é muito importante para poder reverberar, especialmente num processo de aplicação do direito futuramente. Mas como a gente está falando aqui especialmente da academia, esse fazer doutorado, esse fazer mestrado, ele é indispensável para que nós consigamos. Eu imagino que na área, outro dia, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal me convidou para fazer uma palestra sobre questões antirraciais no âmbito da saúde da população, no âmbito da psicologia. E a gente vê o quanto de dificuldade a gente tem para compreender o fenômeno, por exemplo, do racismo estrutural no âmbito da saúde da população negra, da saúde mental da população negra. E enquanto a gente não produzir saberes para isso, a gente vai, então, ter esse tipo de carência, não só carência, de violência que se reproduz não só no âmbito da saúde mental da população negra, mas no âmbito dos direitos, no âmbito da economia, né? A gente, por exemplo, se não parar para pesquisar e investigar, por exemplo, no âmbito do direito tributário, a gente não vai nunca detectar que o direito tributário hoje ele sobrecarrega a mulher negra mais do que qualquer outro sujeito no âmbito do tributo brasileiro. Então, a academia, essa ocupação negra na academia tem não só o fator de democratizar, sobretudo nos programas públicos, né? Democratizar o programa de acesso ao conhecimento e produção do conhecimento, mas ele tem a capacidade de transformar realidades, especialmente aquelas de marginalização e subordinação que a gente assiste, não em todas as áreas, mas na área do direito com muito mais acento, né? Com muito mais contorno aí. Então, eu, depois desse tempo todo na magistratura, trabalhando e nas ocupações diversas dos meus ativismos em matéria de raça, em matérias de educação e direitos que eu também realizo, eu não podia deixar de voltar para a academia para fazer a ocupação. Então, respondendo a pergunta que provoca para essa fala, por que fazer um doutorado, por que fazer um mestrado? Antes de mais nada, hoje, na minha condição, fazer ocupação. Fazer ocupação, né? Fazer ocupação da academia, fazer ocupação fazer ocupação como uma política, como uma ação anti-epistemicida dentro da academia, antirracista dentro da academia. E não confirmar, mas demonstrar que a produção do conhecimento ela também pode partir de pessoas que até então, dentro do processo de racialização das estruturas sociais em termos de intelectualidade, coloca a pessoa negra desprovida dessa competência, né? Desprovida dessa habilidade. Então, hoje, para mim, é essa a situação. Agora, eu optei por falar de questões de raça, mas isso não significa dizer que toda pessoa negra tem que ocupar a academia para falar de questões de raça. Essa ocupação não é necessária nesses termos, né? Aliás, eu ultimamente tenho recusado alguns convites para algumas palestras, para algumas falas que sejam exclusivas de racismo, né? Claro que eu não posso, de maneira alguma, pensar adequadamente direito sem... Aliás, ninguém consegue pensar economia. As pessoas que procuram pensar, produzir algum tipo de conhecimento sério, decente, seja em economia, antropologia, na psicologia, no direito,
Se não incluir as questões de raça, evidentemente não está produzindo algo decente. Mas eu não tenho a obrigação de falar especificamente desse campo de pesquisa, o racismo, né? E como eu disse, eu recuso algumas questões às vezes porque eu sou professor de direito constitucional. É evidente que eu não conseguirei ser um professor de direito constitucional decentemente se eu não tiver as questões raciais ali dentro dos meus estudos do começo ao fim daquilo que a gente se propõe a estudar no âmbito dogmático do direito constitucional. Agora, eu também quero produzir outras coisas. Eu quero produzir outros conhecimentos. Mas eu também não posso desprezar o ponto de partida, que é uma produção de conhecimento por um homem negro. Né? E hoje a gente está vendo essa transformação da academia. Mas ainda sinto muita... Recentemente nós fomos fazer um evento na Escola da Magistratura em Brasília e eu fiz uma peregrinação para buscar intelectuais negros para participar do evento. Né? E aí a gente confirma essa necessidade de buscarmos a ocupação da academia. Era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir. Eu acho que a gente meu tempo já tá ok, né, Júnior? Eu acho que eu já ocupei bastante a atenção de vocês e já agradecendo, encerro minha fala. Se tivermos algumas perguntas, a gente pode conversar um pouquinho mais. Por nada, Cidinho. Temos algumas perguntas. Eu estou no celular, não sei como é que eu faço para poder abrir o chat. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora eu estou no chat aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu ver a pergunta, eu consegui abrir o chat. O Vitor perguntou se eu vou fazer 2 doutorados. Autônoma de Lisboa. O da Autônoma, Vitor, já estou em fase final, só falta entregar a minha tese. A da USP eu estou no processo seletivo ainda. Não sei se esse ano vou, mas é uma pretensão minha de fazer. A USP tem hoje, no programa de doutorado, uma linha específica em direitos humanos, é a linha para a qual eu estou pleiteando. A ideia também no projeto é falar um pouquinho sobre educação e direitos humanos, né? Eu pretendo trabalhar um pouco essa possibilidade de desconstrução, de estigma, né? De falar em direitos humanos, de trabalhar com direitos humanos. Eu sou vice-presidente da AMB, que é a Associação de Magistrados Brasileiros, e eu sou vice-presidente na diretoria, na vice-presidência de direitos humanos. E é uma coisa surreal, que a gente fala, pô, sou vice-presidente de direitos humanos, e como é que funciona isso? E aí você percebe que é um pouco a questão lá da prateleira, né? Vamos criar aqui uma vice-presidência de direitos humanos, botar uma pessoa que é de minoria e a associação, então, essa instituição, então, completa o seu papel. E a gente sabe que não funciona desse jeito, né? Então, essa minha predileção de caminhar para esse projeto é também um pouco disso. Muito bem. Júnior tá por aí? Mais alguma coisa, pessoal? Perfeito, Vitor. Deixa eu ver aqui. A Camila perguntou, falar sobre... assim, essa questão da escrita no direito, então, e descolonização é quase que impossível, né, Camila? Eu fico muito, muito irritado quando a gente ainda percebe essa necessidade de rebuscamento, e não só rebuscamento, né? A gente vê a produção, por exemplo, na área de direito penal, a gente vê dentro da criminologia, por exemplo, eu fico assim, como que a gente consegue produzir algum tipo de conhecimento, né, uma escrita em matéria de conhecimento dentro da criminologia, e sobretudo uma criminologia crítica que vem falando de um direito penal, as discussões nossas do poder, do punitivismo, etc. Se a gente despreza, por exemplo, e eu me lembro, você falou disso, eu achei interessante, eu gosto muito do professor Boaventura, né? Aliás, quem não gosta do professor Boaventura? E o professor Boaventura, ele vem para o Rio de Janeiro nos anos 70, passar uma temporada no Rio, e aí ali no Rio de Janeiro ele escreve um texto chamado O Direito do Oprimido, né? O Direito do Oprimido. E aí ele fala muito dessa produção da norma
produção ali no âmbito da periferia. E aí você percebe que você consegue produzir um conhecimento altamente sofisticado sem necessidade de você se valer dessa linguagem, dessa escrita eurocêntrica ainda rebuscada no latim. É um negócio surreal. Hoje a gente, eu fico pensando assim, gente, como é que a criatura ainda tem ainda esse projeto eurocêntrico de produzir escrita, entre outras coisas. E a gente tem aqui no Brasil essa riqueza muito grande, né? A gente vê, eu fiz pesquisa jurídica na UNB e meu professor meu orientador era muito interessante, porque ele fazia a gente buscar a UNB, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um projeto lindo que está fazendo 30 anos agora, chamado O Direito Achado na Rua, viu, Camila? E vem bem na direção disso que você coloca aí. E o direito achado na rua, que muitos aqui tratam, inclusive, pejorativamente, como o direito achado no lixo, etc., ele tem muito dessa descolonização, não só da escrita, mas das práticas, dos ritos, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje essas questões ainda solenes, formais, dentro da ciência do direito, né? E aí a gente, a professora Cláudia, por exemplo, aqui em Brasília, trabalha com uma questão das etéticas, do professor das etéticas, da dogmática, etc., e da teoria da argumentação. Ela trabalha muito em teoria da argumentação, a professora Cláudia Husler. E na teoria da argumentação, ela faz essa pesquisa, né, de que como que às vezes se confirma essa questão decolonial quando o ministro tem que escrever um voto de 200 páginas, citar, e fica parecendo que o voto só tem valor se ele escreveu muito, se ele citou muitos autores e se ele citou autores estrangeiros, né? Então, quando cita um autor estrangeiro, e detalhe, se ele citar esse autor estrangeiro na língua original, aí parece que esse conhecimento é validado de uma outra forma, né? Então, quando a gente pensa nessa questão escrita, a gente pensa mais ainda, sobretudo em razão dessa validação, dessas questões que as pessoas buscam com essa escrita que, infelizmente, não rompe com esse processo eurocêntrico que produz a partir da nossa experiência. Dentro do direito constitucional, por exemplo, eu estou agora muito apaixonado com os estudos do constitucionalismo latino-americano, né? Como tem sido rico essa produção que vem da Colômbia, que vem do Peru, que vem da própria Venezuela e que vem da Bolívia, em termos de regionalismo constitucional e que traz para a gente uma visão completamente diferente desta visão eurocêntrica e numa linguagem, numa escrita diferenciada sobre, sobre especialmente a forma de comunicação. Deixa eu ver outra pergunta que chegou aqui. Renata, bom, Camila, eu acho que não sei se eu respondi a tua pergunta. A Renata colocou aqui, professor, você poderia falar sobre os desafios que você encontra na academia, como tem sido sua experiência na UAL? Bom, a experiência na Universidade Autônoma de Lisboa é uma experiência meio chata. Eu não gosto, vou confessar aqui para vocês, né? O português a academia portuguesa nossa, tem dificuldades horríveis, uma academia muito formal, né? O professor ainda é aquele que chega, senta e vai fazer exposição extremamente monológica, uma exposição monológica dele, não permite questionamento, não permite contestação. Nos poucos momentos que abre para alguma discussão, me parece muito que está querendo que você confirme o que ele acabou de dizer. E também, como eu disse, ele não tem muito diálogo, né? Então, assim, os professores, eles não falam, no âmbito da pesquisa lá, eles não falam, por exemplo, de qualquer outra discussão que faça parte do campo de atuação de outro professor. Eu acho isso outra coisa que eu também achei negativo na Universidade Autônoma de Lisboa, né? Uma professora orienta 40 pessoas no doutorado. Eu acho que é impossível você orientar. Eu sou orientador de monografia, de graduação, e na pós-graduação, nas especializações, e eu não dou conta de orientar 6 pessoas ao mesmo tempo, né? E ali a gente tem essa dificuldade. Então, eu vi essa dificuldade lá na Autônoma de Lisboa. As outras dificuldades aqui que eu encontro na academia, deixa eu ver, Camila? As outras dificuldades que eu encontro na academia, Renata, é essa necessidade da confirmação da intelectualidade negra, né? Eu vejo, por exemplo, eu trabalho hoje no Supremo. Estou afastado da minha jurisdição ordinária aqui no Distrito Federal para trabalhar de juiz e instrutor no Supremo Tribunal Federal. E a gente faz parte de um grupo lá que trabalha com assessoria intelectual do ministro, pensar um pouco o Brasil e pensar o papel de uma jurisdição constitucional dentro do gabinete do ministro Fachin, em quem eu auxilio.
a gente, nós, pessoa, isso aqui é acadêmico, isso aqui é um acadêmico, é um sujeito cultíssimo na academia, é professor, e tem uma preocupação muito grande com a produção do conhecimento. Ele, então, tem um gabinete voltado a, no mínimo, mestrado. E quando eu cheguei no gabinete do ministro Fachin, embora tenha sido muito acolhido, muito mesmo, né, diferente de muitos campos, eu senti durante um tempo aquela necessidade de validar o meu conhecimento, né, de validar a minha condição de produzir um tipo de intelectualidade, um tipo de discussão. Recentemente eu entreguei um minuto de voto da injúria racial como crime prescritível, e aí foi interessante isso, né, as pessoas, elas, nossa, que voto primoroso, etc. Então, e aí você percebe um pouco dessa questão de produzir conhecimento ali, quanto negro, etc. E aí eu vejo um pouco dessa dificuldade. Na UNB, eu confesso a vocês que eu não tive muita dificuldade, porque a UNB é uma universidade muito diferenciada, muito plural, e a UNB, então, assim, pelo tempo que eu passei ali, seja como aluno regular e hoje como aluno especial, fazendo várias disciplinas, eu não vejo muitas dificuldades. Pelo contrário, hoje a Universidade de Brasília é muito acolhedora, né? Ok, algo mais? Muito bem. Eu acho que, não sei se tem alguém, se vai ter alguma fala depois da minha. Me parece que eu tinha esse tempo. Se ninguém mais tiver alguma coisa, acho que o Júnior volta aqui para poder fazer algum encerramento, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? E eu tô lá no meu Instagram, Fábio Esteves, se a gente quiser trocar ideia e algumas questões nesse sentido, fiquem à vontade. Júnior, obrigado mais uma vez pelo convite. Ok, Fábio, eu que agradeço, né? Acho que não podia faltar a fala de alguém da área do direito também. A professora Ingrid é uma professora que também é da área do direito, já passou por aqui, deu algumas dicas um pouco mais focadas nas questões metodológicas, e você é uma figura negra, né, que tem dentro do judiciário encabeçado um debate sobre a necessidade de termos mais negros no judiciário, na magistratura, passou também pelo mestrado, então eu acho que é alguém que tinha como compartilhar muita coisa com a gente aqui da sua experiência, né? Não tinha como a gente abrir mão de uma escuta aí para a sua experiência. E aqui a gente tem algumas pessoas que são da área do direito, né? Algumas pessoas que provavelmente querem também a pós-graduação, e então acho que a sua experiência acadêmica com certeza veio ao encontro dos anseios aí, das ansiedades, né, de muita gente aqui que quer a pesquisa, que quer, né, se tornar cientista, quer produzir conhecimento, quer inovar em algum sentido também nessa esfera. E dentro do direito, a gente tem algumas particularidades, como todas as áreas têm, né, sobre como fazer pesquisa, quais são os melhores programas, o que cada programa oferece, né? Então, você, inclusive, pontuou no início da sua fala sobre a importância da gente destacar quais são os cursos de pós-graduação que a gente tem no Brasil, especialmente os que oferecem a pós-graduação em Direito, né? Isso era um pouco raro alguns anos atrás, agora, especialmente algumas particulares, já estão, né, oferecendo muitas opções de curso de pós-graduação em Direito. Então, eu sei que tem algumas pessoas aí interessadas, então é bom a gente compartilhar também essas informações, né, para as pessoas saberem como encontrar o caminho, né? Acho que esse que é um pouco do objetivo. Fábio, muito obrigado, tá, por disponibilizar seu tempo. Você, como todos os outros que têm passado por aqui, tem uma agenda bastante cheia, achou um tempinho aí para compartilhar algumas coisas com a gente, então fico muito agradecido mesmo, né? Sempre que a gente precisa de você, você está disposto a compartilhar, e fez isso num sábado à tarde que você poderia estar descansando, né? Então, muito obrigado mesmo, né? Gente, nós estamos encerrando Obrigado. aqui.
E se vocês tiverem, né, alguma outra questão para perguntar para o professor Fábio, procurem ele aí nas redes sociais, é muito fácil encontrar, né, Fábio Esteves, no Instagram, no Facebook, né, e por lá dá para continuar esse papo. Ok? Bom, vamos desconectar então. E, Fábio, até a próxima. Com certeza haverão outras. Até, Júnior. Tchau, tchau. Tchau.